Esta é a granada F1 soviética, a granada que, em teoria, é a mais poderosa da história. Ao buscar informações sobre ela, verá isso. 200 metros de alcance total, isso é impressionante. Essa distância não corresponde à dispersão total tradicional, mas sim à distância limite até onde a metralha é capaz de causar dano incapacitante a alvos desprotegidos. As pessoas que ouviram falar dela têm medo, já que, em teoria, ela é capaz de limpar áreas de 50 metros ao redor ou até mais. Mas quão real é tudo isso? Será que realmente esta é a granada mais poderosa já criada? Hoje vamos conhecer a sua história. Vamos citar pesquisas e investigar a fundo para descobrir seus segredos e assim determinar se ela é realmente a granada mais poderosa da história. Ou se, na verdade, é o maior engano militar de todo o século XX. Sinta-se à vontade e bem-vindo ao Guns Club. A granada K soviética não é muito famosa deste lado do mundo, mas é bem conhecida nas ex-repúblicas soviéticas. Ela é produzida quase sem mudanças desde 1941 e ainda é usada em conflitos intensos, como na Ucrânia. A história do limão K soviético começa em 1939. A nova ameaça de guerra havia iniciado os trabalhos para modernizar todo o Exército Vermelho. As granadas eram uma dessas áreas em que a União Soviética estava praticamente com um pé na Primeira Guerra Mundial. Em seus depósitos havia 16 tipos diferentes de granadas. A maioria era da Primeira Guerra Mundial e nenhuma tinha uma qualidade aceitável. A única granada decente que estava nesses depósitos era a RGD-33. As demais eram apenas modelos antigos com espoletas soviéticas. Em 1939, aconteceu o mesmo com o coronel Fyodor Kramev, nosso protagonista de hoje. Um ano após se formar na Academia de Artilharia da União Soviética, foi-lhe incumbida a tarefa de criar uma nova granada defensiva para o exército soviético, algo que fosse mais fácil de carregar do que a RGD-33 e que, é claro, fosse muito mais seguro. Kramev daria uma olhada em um álbum de fotos de todas as granadas usadas na Primeira Guerra Mundial. Ele notaria que a maioria tinha formato de ovo, e uma em particular chamou muito mais sua atenção. A F1 francesa Kramev, mais tarde em uma entrevista, diria que não copiou a granada F1 francesa, já que só tinha uma foto dela. Mas isso é falso, já que a União Soviética usava essas granadas e tinha centenas de milhares delas em seus depósitos com espoletas novas. Portanto, muito provavelmente, Kramev tinha essas granadas à sua disposição para desenvolver uma versão mais moderna. Kramev pegou a F1 e substituiu a carcaça de ferro dela por uma de aço, mais fragmentável e mais elegante, o que também causava uma explosão mais livre, aumentando ainda mais a velocidade dos estilhaços. Kramev também mencionou em uma entrevista que fez 10 granadas protótipo, testou todas e apenas uma delas falhou. Ao entregar o relatório ao chefe, ele o obrigou a procurar a granada não detonada, pois era um projeto secreto. E depois de trazê-la, ele já havia enviado o relatório para aprovar a produção em massa das granadas sem nenhum tipo de teste. Causava velocidade e estilhaços, mas, ao contrário do esperado, não deu errado. Um ano depois, milhões delas estariam nas mãos de todo o Exército Vermelho. De acordo com várias citações que encontrei quando o conflito começou, os soviéticos as testaram em combate e perceberam algo incrível. A F1 era realmente poderosa. Tinha um raio letal de 100% de letalidade a 10 metros e também tinha um raio de dispersão de estilhaços potencialmente letais. De 10 até 50 metros, isso é demais. Comparando com a MK, os dados impressionam ainda mais, já que essa tinha entre 5 e 10 metros de raio letal, e a partir dos 10 até os 27 metros podia espalhar estilhaços potencialmente letais. A F1 tinha quase o dobro de alcance e, segundo relatos, isso inicialmente causou muitos problemas em combate. Por exemplo, um soldado com bom braço podia lançá-la até 45 metros de distância. Isso queria dizer que não importava o quão longe você a lançasse. Ela podia causar dano ao usuário e aos colegas. Esse problema se agravava ainda mais, já que os primeiros espoletos tinham cerca de 3 segundos de retardo.
Por isso, às vezes, a granada podia explodir justo antes de cair. Se você a lançasse com toda a sua força, espalharia muito melhor a metranca ao explodir no ar. Os americanos sabiam desses riscos ao criar a MK-2, por isso projetaram a metranca para atingir até 27 metros. E seu espoleta tinha um atraso de entre 4 e 5 segundos, tempo suficiente para que a explosão não atinja o usuário mesmo sem cobertura. E para que a granada tivesse tempo de cair e se estabelecer, Kramep, quando projetou a granada, fez o melhor possível, maximizando ao máximo seu poder, mas sem considerar que um alcance excessivo poderia prejudicar seus próprios usuários. Para resolver isso, o que foi feito foi limitar seu uso apenas quando o pelotão tivesse uma cobertura decente. Ou mais adiante, na Guerra Fria, era usado apenas a partir de veículos blindados? Caso contrário, era um risco total para o usuário. Agora, sempre que você vir dados sobre essa granada, verá que é enfatizado que seu alcance total era de 200 metros. Na verdade, isso não é surpreendente, já que a letalidade de uma Skirlar está no seu tamanho, pois quanto maior ela for, mais energia ela adquire e mais dano pode causar. O alcance máximo de uma granada geralmente é um dado pouco relevante. Embora a maioria das granadas lance Skirlars a mais de 200 metros, elas são tão pequenas e lentas que mal conseguiriam te arranhar. E isso no caso de alguma te acertar, já que é muito improvável que isso aconteça a tal distância. A maioria das granadas tem alcances máximos realmente insanos. Algumas versões da MK-2 lançam estilhaços a mais de 250 metros. Isso supera um pouco o alcance máximo da F1. Mas o interessante da F1 é que essa distância corresponde à dispersão dos estilhaços, que pode causar dano a alvos desprotegidos, ou seja, atravessar a pele e ferir o alvo. E não importa onde você procure, sempre verá esse número de metros. Mas quão real isso pode ser? Bem, todos os dados sobre o alcance da granada apresentados neste vídeo, ao que parece, são anedóticos. Os dados específicos, como a quantidade de estilhaços gerados, o tamanho deles e as distâncias específicas, foram retirados de um estudo apresentado em um artigo chamado Preparar Granadas, da revista Weapons. Artigo feito por um tal Leonidoc, que eu literalmente procurei por toda a internet e não existe. É mídia. Só existem as citações desse artigo, como na Wikipédia russa e em alguns outros sites. Todos os lugares que falam dessa granada dão os dados expostos nesse suposto estudo que foi feito com a granada em 1999. Então, tecnicamente é impossível saber se é verdade que essa granada tem alcance de 200 metros. Por quê? Bom, eu não tenho uma dessas e não vendem na farmácia. Mas há uma esperança. Na Wikipédia russa, é citado o artigo As Condições do Estudo de Efetividade, que foi feito sobre a granada no estudo de Leonidoc. Então, tecnicamente, podemos resolver isso de forma matemática e verificar se os dados estão corretos. Analisando profundamente as condições dessa distância total, vemos que os fragmentos são capazes de causar dano a 200 metros são os fragmentos grandes, geralmente partes da espoleta e com menos frequência da base da granada, já que 60% da carcaça se transforma em pó durante a detonação, e apenas 40% da carcaça se transforma em pequenos fragmentos que deixam de ser perigosos, supostamente a mais de 50 metros. Então, só precisamos nos concentrar nos estilhaços causados pelo espoleta e pela base da granada. Fazendo um cálculo, aproximadamente 10% dos estilhaços são gerados a partir da espoleta, que podemos arredondar para 12 para considerar os fragmentos menos frequentes da base da granada. No relatório também vemos que ele nos dá o número médio de fragmentos gerados por cada explosão. Portanto, poderíamos calcular quantos desses fragmentos são fragmentos grandes que poderiam chegar a 200 metros. Se fizermos isso, obteremos que são produzidos 36 fragmentos grandes por cada granada. Se estiver 200 metros, a probabilidade de receber um desses fragmentos em uma situação ideal, sem obstruções, seria de 0,00654, ou seja, a probabilidade é quase nula. Se isso acontecesse, seria algo incrível, como quando dois projéteis colidiram no ar na Primeira Guerra Mundial.
Isso quer dizer que o alcance de 200 metros é totalmente falso, fazendo com que o estudo de Leonid, no qual todos os meios oficiais se baseiam, inclusive a Wikipédia, estivesse errado. Inclusive, a coisa vai além. De acordo com todos os artigos que encontrei, os fragmentos, na maioria das vezes, chegam a ter entre 1 e 2 gramas, mas isso também não é possível. Se você subtrair a porcentagem da granada que não gera estilhaços, resta o peso útil que vira estilhaços. É de 216 gramas se você dividir isso pelo peso médio dos estilhaços. Isso nos dá 144 estilhaços por cada granada, não 300. A velocidade de cada estilhaço chega a cerca de 700 metros por segundo. Isso é semelhante à velocidade de saída de um projétil disparado por um AK-47. Se for o caso, a metralha não só deveria alcançar 200 metros, mas muito além, a 300 ou até 500 metros, o que é tecnicamente impossível. O estudo que fundamenta as informações russas e, consequentemente, a maioria das fontes ocidentais era tendencioso e aparentemente manipulado, para exagerar todas as capacidades desta granada, e não foi pouco. Em cada aspecto, as capacidades reais da granada foram duplicadas. Na verdade, ele não culpa a mídia que divulgou o artigo de Leonid, já que realmente era o único artigo confiável que havia sido feito sobre a granada. Até 2005, naquele ano, os americanos realizaram um estudo sobre quase todas as granadas, incluindo a F-1 soviética. Aqui vemos suas reais capacidades. Vemos que seu alcance real de dispersão de estilhaços, potencialmente letal, é de 30 metros, quase como a MK2. O artigo mostra que, ao contrário do estudo de Leonid, a granada só pode ser lançada a 30 metros, não 45. Também encontrei muitos comentários de pessoas que serviram na União Soviética, dando depoimentos de que a granada é realmente perigosa, até os 10 metros, corroborando em parte as informações do estudo americano. Mas por que então a maioria dos sites usa como referência esses dados tão falsificados? Minha teoria é que, mesmo que existisse esse estudo dos Estados Unidos, um estudo que parece mais confiável, ele chegou um pouco mais tarde. Qual estudo te parece mais confiável? O que foi feito pelo país inimigo, do que criou a granada e por décadas tenta subestimar todas as criações militares desse país? Ou o que foi feito justamente pelo país que criou a granada? É compreensível a decisão dos que optaram por considerar as informações de Leonid verdadeiras. E o mais incrível de tudo é que a superestimação da granada vai muito além. Nas próprias histórias soviéticas da Segunda Guerra Mundial, fala-se do suposto poder exagerado da F-1 em combate. É incrível como uma mentira repetida 1000 vezes pode se tornar verdade, já que até hoje, os habitantes das ex-repúblicas soviéticas e até mesmo ocidentais acreditam que realmente essa granada pode acabar com qualquer pessoa a 200 metros de distância. Você já se perguntou por que as espingardas automáticas? Totalmente. Neste vídeo você descobre. Obrigado por assistir. Até logo.